E aí pessoal, estamos com o Ulisses aqui, ele ficou no top invertido campeão. Campeão top invertido. Gostaria de ter ficado no top principal, mas o deck é forte, então como foi parar no top invertido, o jeito foi ganhar, né? Aí pelo match de Zod aqui, que eu sou viciado em Warrior, o Joey, o melhor personagem. Agora vamos lá, vou explicar o deck. O deck é o Exorcista, usa 3 martas, padrão. Melhor carta do deck, disparado. Aí as 3 L's, ela é especial sozinha e ela é o Garnet da Marta. Basicamente a Marta invoca ela e basicamente eu já tenho um especial de graça de um Exceed sem nem ter dado normal summon. Aí tem a Alice, que ela basicamente é o melhor normal summon desse deck, porque ela dá special de mais uma Exorcista da mão e me faz ter jogadas. Aqui a Sofia eu tenho uma história engraçada com ela, porque ela é um normal summon que ela não faz nada sozinha, porém quando ela tem outra Exorcista ela compra uma carta. Só que geralmente a Sofia sempre compra um baita card. Eu nunca vi a Sofia comprar carta ruim. Ela sempre compra Impermanence, Ashe, Evelyn. Então, às vezes até o Shifter, porque quando eu faço a jogada o cemitério tá vazio e eu posso dar o Shifter que ela comprou. Aqui a Irene, que eu uso apenas uma cópia para ser porque a Trap precisa invocar nomes sem se citem. Então eu sou obrigado a usar uma Irene, ela é a Exorcista mais fraquinha. Essa aqui é a Exorcista Pex, é uma rota e ela é Quick. Essa basicamente é a carta mais forte do deck, que me faz ter acesso a praticamente a tudo no deck. Desde monstro, spell, inclusive tem essas cartas que são on-off. Isso daqui é uma carta que ela é muito tensa, mas a melhor parte do efeito dela é que ela geralmente em declaração de ataque de Exorcista, ela mata cartas contra decks de trap. Ela é muito boa. E essa daqui, ela é como se fosse um Mask Change ou Rank Up, entendendo melhor. Eu uso de one-off porque às vezes eu dou normal de uma freira, isso vem na mão e acaba que eu faço o Exceed no turno do cara meio que na surpresa, mesmo sem ele mexer o cemitério, que é a ideia delas, que o cara mexa o cemitério. E a Pax também, se eu tiver uma ESO no campo ou no cemitério, eu às vezes, em vez de ela ser só uma rota, ela também pode ser um teleporte. Isso em algum momento pode resolver e ganhar um duelo. Ela dá um push de jogada a mais. Aí de hand traps eu estou usando 3 Ashes e 3 Shifters. Muita gente está dizendo que o Shifter é ruim. Eu discordo muito, eu acho que ele continua muito bom. E continuo usando ele de main. E não tenho nenhuma ideia assim, porra mano, por que eu tiraria essa carta? Ashe é claro, qualquer deck toma Ashe, não tem por que deixar de usar isso aqui. Aí eu uso de main, daquilo rolando mó, isso é questionável, essa é uma carta que geralmente eu tiro no site. Tem muito deck que não tá mais passando muito negate como era antigamente. Então, como o deck é frágil, ele precisa de umas jogadinhas, às vezes aquele negate do cara pode me atrapalhar. E eu normal, vai lá, resolve, eu faço a minha jogada, quebro o campo e eu como solto. E eu uso um trio de Cosmic Cyclone e um Khaled. O Khaled, às vezes nesse deck, ele é combo, porque a Marta, ela, diferente das outras garotinhas, elas dependem que o oponente mova um card do cemitério para elas fazerem que se somam por cima delas igual um Zu. A Marta não. Se eu mover um card, ela faz Exceed também. Aí às vezes eu tenho uma Marta no campo, dou um Khaled numa carta do cara e ela vai fazer Exceed por ela mesma. E esses Cosmics aqui, eles estão numa safadeza porque eles estão combando diretamente com o Evil Match que eu estou usando no Ultimate. Porque uma coisa que está acontecendo bastante é o seguinte, eu dou o Evil, o cara tem que limpar a mesa dele, escolher só uma carta e às vezes ele escolhe deixar uma setada. Aí por último eu dou Cosmic Clone na última setada e isso já me garantiu algumas vitórias até fáceis. Quando sobra um bicho também, uma situação parecida com a do Cosmic é a do Impermanence. Às vezes a mesma situação, o Evelyn resolve, o cara escolhe ficar com um bicho na mesa e Permanence, aí a minha jogada vai passar na main 2. Então, entenda-se o seguinte, Marta, melhor carta do deck,
Evelyn, segunda melhor carta do deck. E tem as traps do arquétipo mesmo, que são a 2/2, que são as Exorcivades e a Returner. A Returner ela é uma interação direta, que ela é um banimento no turno do oponente, e se anteriormente eu tiver feito Exceed Summon, ela bane 2 cartas. Mas, se eu controlar monstros exorcistas no campo, eu posso fazer, igual como uma carta antiga fazia, que era Exceed da Maravilha, imediatamente fazer Exceed Summon com monstros que eu controlo. E isso comba diretamente com o Vades. O que acontece é, se eu der o Returner e dou o Vades e Chain e resolve, vai entrar as 2 freirinhas e aqui vai banir. Na hora que bane, as 2 freirinhas imediatamente já viram Exceed e já é uma interação no cara. E esse foi o main deck. Agora eu vou explicar o meu extra deck. O extra deck aqui, ele é bem standard até uma parte. O Exorcista geralmente ele sempre funciona assim. 3 Michaelis. Melhor carta desse deck, isso daqui busca tudo. O deck não acontece se ela não acontecer. 2 Caspitel. Já pensei em roda 3, mas 2 eu acho que tá de bom tamanho. Porque, tem Kashira, não sei o que, tira a carta do extra. Não. 2 tá bom mesmo. Que ela basicamente, quando eu não abro Marta, ela busca a Marta e faz o full combo. Que o full combo basicamente é chegar na Magnífica. Mas logo lá eu chego na Magnífica. E eu uso On-Off Gibrine e um On-Off Azofiel. A Azofiel é um duelo, ela consegue ganhar alguns jogos sozinha. E ela consegue lidar com os bichos diferentes. Porque o efeito dela de detachar, ela volta o monstro para a mão. Aí tem casos esquisitos como o Mirrorjade, que é um monstro famoso no meta. Se eu tentar destruir alguma coisa, ele vai dar um High nas minhas freirinhas e elas não têm proteção contra isso. Mas ela devolve o Mirrorjade pro extra e ele não vai entregar. E a Gibrine, ela basicamente é um Veiler. Só que a Gibrine, eu uso ela muito mais porque ela é o OTK desse deck. Esse deck, com qualquer 2 freirinhas que eu faço a Magnífica, que é a rank 8 do deck. Ela tem 2 e 8 de ataque e bate 2 vezes e tem muitos efeitos aqui. Só que aí é o seguinte, por ela bater 2 vezes e ter 2 e 8, se eu dou o efeito da Gibrine da buff de ataque, a Magnífica vai a 3 e 6. Então basicamente a Gibrine faz eu praticamente matar meu oponente. Se o meu oponente, por exemplo, um Sprite ativou uma Starter, e eu tenho uma Magnífica, limpei o campo dele e vou bater, é 3 e 6 garantido só com a Magnífica. Então aqui, Magnífica é o boss do deck. Agora entrando nas cartas genéricas, as cartas de Exorcista já foram. Eu uso um Zeus, é um deck de Exceed. Inclusive um belo Zeus, diga-se de passagem. O tal do robozão, lindo. Ganhou um jogo hoje, foi legal. Eu uso um outro combo interessante também, porque esse deck tem espaço no extra para coisa genérica. Eu uso o combo do S39 aqui, porque tem uns caras que usam, por exemplo, Arrival, que é um bicho muito escroto de tirar da mesa. Aí mano, o jeito é meter um bichão de 5.000 e tirar ele na porrada sem ele poder ativar nada. Aí é o combo que eu tenho pra esse tipo de situação. E, às vezes, barra é comum, a barra não é nem pra mim, o pessoal da barra é pra deck de fusão, mas às vezes eu me ferro de tabela e eu tenho que ter jogada de Link. E aí, os links que eu usei é a Lina, da special de um luz do oponente. Aí eu faço escadinha pra Selene. A Selene vai dar reborn de uma freirinha minha qualquer do cemitério, todas elas são mago. E assim eu consigo chegar no Access Code, que às vezes o Access Code resolve e é GG. E é um belo Access Code. Agora indo aqui pro Side Deck. Side Deck não tem muita frescura não. Aqui ó, eu uso o Draw. Basicamente eu uso o Draw nas matches que o Shifter é ruim, porque o Draw ele não coexiste com o Shifter, porque ele tem que ser enviado pro cemitério. Com o Shifter não existe cemitério, então quando um não joga, o outro joga. Forbidden Lance, isso aqui foi uma ideia minha pro torneio de hoje, porque eu achei que enfrentaria muito Trap Trick, não aconteceu apenas na final do top invertido. E acabou que eu acabei não usando a carta, mas eu gosto da ideia, porque o pessoal tá usando também muito o Dark Hole, por causa do cacheiro e tudo mais. E a minha Magnífica, por mais que ela seja um card incrível que faz um monte de coisa,
Se ela tomar um Dark Hole, ela morre. Aí se eu setar um Forbidden Lance e o cara dá um Dark Hole, eu protejo a minha Magnífica e ela vai continuar lá. Ela tem duas utilidades, tanto de maneira ofensiva quanto pra me defender também. E eu também uso Floodgates, claro que esse deck pode usar. Meu deck é completamente de luz. Close Match. Isso inclusive me impede de tomar Caju, a menos que eu tome aquele Caju de luz que é super específico. Uso Anti-Spell Fragrance, muito deck se ferra para isso aqui, e como eu sou um deck de trap, eu posso ficar buscando trap ativando elas normal. O Anti-Spell Fragrance segura muitos jogos e muito bem. Ele é ótimo para controlar jogos. E Solemn Judgment, como vocês podem saber, esse deck ele não tem muito negate. Aí, quando eu tô com meus Floodgates, eu preciso segurar eles para poder vencer o jogo, e quem segura a onda para mim são os Judgments. E esse foi a minha decklist. Mais um comentário, Ulisses? Só perde pra mim. Ah, eu sou muito pato do peru. Parabéns pelo top. Valeu, Ulisses. Muito obrigado, valeu.